Jesus ele diz que somos todos irmãos. E Jesus diz que se nós permanecermos na sua palavra, nós somos discípulos. Veja que Jesus chama Pedro para apacentar o rebanho, mas Jesus não chama Pedro de pastor e nem de padre. Essa é uma heresia muito grande. E isso é falar besteira. Falar que Pedro foi o primeiro padre, isso é falar uma besteira muito grande. É a mesma coisa que falar que o Papai Noel existe. É a mesma coisa de falar que a história dos 3 porquinhos, ela é uma história verdadeira. Você percebe o engano? A falta de examinar as escrituras faz com que as pessoas credibilizem a mentira e a verdade ela fica escassa. Mas o Senhor ele disse lá em Oséias: o meu povo está sendo destruído porque faltou o conhecimento. E nós vemos essa decadência de pouco a pouco. O povo está sendo destruído pela falta do conhecimento. De pouco a pouco o diabo está enchendo a terra de sodomitas, de feiticeiros, de idólatras, de beberrões, de morais, assassinos, injustos, gananciosos. Toma cuidado com o sentimento da ganância, que é o que mais prevalece hoje, em todos os lugares, começando de dentro de uma religião e fora de uma religião. Um dos sentimentos que mais cresce hoje é a ganância. Quem está por trás disso é Mamon. Mamon que traz o homem a essa condição, ou melhor dizendo, o diabo. Só que Jesus, ele quando ele vier, ele vai juntar os seus escolhidos. A palavra do Senhor diz em Isaías 13, versículo 11: visitarei sobre o mundo a maldade, e sobre os ímpios a sua iniquidade. Farei cessar a arrogância dos atrevidos, e abaterei a soberba dos tiranos. Isaías estava falando do próprio Cristo. Eram palavras bonitas de autoajuda? Eram palavras só de amor? Isaías estava falando que Jesus viria somente como um Deus de amor? Não era essa pregação que está sendo citada aqui em Isaías. Abaterei a soberba dos tiranos. O que é abater para você? Quando você abate um gado, o que acontece? O mesmo Jesus ele vai fazer com os soberbos. O mesmo o Senhor vai fazer com os arrogantes. O mesmo o Senhor vai fazer com os assassinos. O mesmo o Senhor vai fazer com os iníquos e todos imorais. Mas, por isso que Jesus anuncia que se arrependam, para que venha o tempo do refrigério, ou melhor, para que venham tempos melhores, para que venha o tempo da salvação, para que os seus pecados sejam esquecidos, lançados no mar do esquecimento. É necessário no seu coração gerar arrependimento. Está muito além do que falar eu creio em Deus, eu me arrependo. Não, arrependimento faz o homem mudar seus caminhos e deixar o que é errado. Arrependimento faz o homossexual, faz a lésbica reconhecer que Deus não criou esse sentimento. Esse sentimento é contrário à vontade de Deus. Somente o verdadeiro arrependimento que Deus produz no coração do homem, que faz o mentiroso, o assassino, o idólatra, o feiticeiro e qualquer outro pecador se arrepender e voltar ao caminho reto. O Senhor ele veio buscar o que se havia perdido. A Bíblia diz que nós estávamos como ovelhas sem pastores, estávamos todos desgarrados. A palavra do Senhor diz que Jesus ele veio buscar salvar o que se havia perdido, veio libertar o cativo do cativeiro. E todo pecado traz esse sentimento de escravidão, como também aprisiona o homem pecador em prisões que ele não vê. Porque é claro que o que é espiritual não pode ser palpado, não pode ser visto. Então o pecado ele traz ao homem essa condição de prisão a qual ele não vê. Mas o Senhor ele também diz em Mateus 3, dizendo através de João Batista, porque este é anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Aqui João estava pregando. Ele veio preparar o caminho para que o Senhor viesse a salvar os que se haviam perdido, e ele pregou dizendo: endireitai as suas veredas, preparem o caminho. Para encontrar com Deus tem que preparar o caminho. O caminho tem que estar endireitado para se encontrar com Deus. Não basta só crer em Deus, ter obras boas,
ter uma religião. Isso não é o padrão de Deus para a salvação. Esse é o padrão que o homem acredita que Deus requer para salvar. Mas isso são artifícios que não vão salvar ninguém. Acreditar em Deus você faz bem, ter obras de caridade faz mais do que bem. Mas quando você deixa a fidelidade, se aparta dos ensinamentos do Senhor, você se apartou da salvação. Mas o Senhor, Ele diz, endireita os seus caminhos. Ou seja, aquilo que é pecaminoso deixa, aquilo que confronta o que o Senhor ensinou, abandona a prática do adultério, abandona a prática do homossexualismo, abandona a prática da bebedeira, a idolatria do futebol, dominando os corações e tirando a glória de Deus. O homem hoje não compreende as palavras de Deus, porque é um homem natural, e a Bíblia diz que o homem natural não compreende as coisas de Deus. Mas logo chegará o dia em que aquele que por Deus foi alcançado, ele compreenderá claramente as coisas do Senhor. Porque a Bíblia diz que o homem espiritual, ele compreende as coisas do Senhor, porque as coisas do Senhor se discernem espiritualmente. Outro dia o pregador disse assim: essa é a geração de mortos. Uma pessoa ficou espantada, mas como assim? Você não compreendeu. Porque uma pessoa natural, ou seja, uma pessoa que não é nascida de Deus, ela não compreende as coisas de Deus. Mas o homem que é do Espírito, ele compreende as coisas muito bem. Geração de mortos espirituais, estão em pecados, estão mortos. A Bíblia fala em Apocalipse 3, tem nome de que vive, caminhando, fazendo suas tarefas, trabalhando, se alimentando, mas estão mortos espiritualmente. Lá no livro de João diz, ou melhor, Romanos 6, 23, diz assim: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida. E aí você vem em Apocalipse 22, 20, versículo 14, a saber o lago de fogo e enxofre, esta é a segunda morte. Ou seja, a pessoa, enquanto ela está nessa condição de viver em tal pecado, independente de qual seja, ela está morta, está morta. As pessoas não estão compreendendo a vontade de Deus porque o seu entendimento estão cego. Em Coríntios, no capítulo 4, versículo 4, diz assim: Deus deste século, esse é o diabo, ele cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho. Então o diabo, ele cega o entendimento das pessoas incrédulas, para que elas não venham compreender a boa e agradável vontade de Deus. E não compreendem até o momento em que se entregam de corpo, alma e espírito para Deus, para se tornarem nova criatura. Por isso busquem no Senhor, busquem no Senhor a salvação. Peça a Deus, Ele dará, é de graça. Não se trata de ter uma religião, de fazer isso ou aquilo, se trata de buscar o Senhor e ter com Ele a fidelidade, compromisso. Jesus fala assim: o sacrifício agradável a Deus o Pai é esse, ou melhor, o sacrifício a qual Deus não despreza e não rejeita é um coração quebrantado e contrito. O sacrifício que Deus aceita do ser humano é esse: coração quebrantado, contrito. O único sacrifício do homem, que o homem faz, que Deus recebe, é esse. Um coração quebrantado, ele está disposto a aprender do Senhor, ele está disposto a abandonar, se possível for, tudo, até a própria vida, negar o seu eu, todas as suas más vontades, para fazer a vontade do Senhor. Esse é o sacrifício que Deus quer. Chega de oferecer para Deus sacrifícios contrários, sacrifícios, por exemplo, do próprio corpo, como caminhar para a Trindade, Aparecida do Norte, como oferecer na fogueira santa dinheiro, carros e casas. Esse sacrifício não é para Deus, nunca foi. O sacrifício que Deus fez foi dar o seu Filho, Jesus. Ele foi crucificado, ressuscitou, mas do homem, nem fogueira santa,
nem caminhar a pé para a Trindade, nem dado que você possui, nem outra coisa Deus recebe. Somente o coração quebrantado e contrito é o sacrifício que Deus recebe. O próprio Jesus disse: misericórdia eu quero e não sacrifício. Escuta as palavras do Senhor, aprende com o Senhor, começa a ler a Bíblia. O mesmo entendimento que o Senhor Ele dá a uns, Ele vai dar aos que buscam também, a todos que buscarem. O Senhor não faz acepção de pessoas. Da mesma forma que algumas pessoas compreendem essas palavras, você pode compreender. A Bíblia diz: aquele que buscar encontrará, aquele que bater, abrir-se-vos-á. O Senhor nós sendo pais, nós sabemos dar coisas boas a nossos filhos, se eles pedirem. Quanto mais Deus, que é nosso Pai, se nós pedimos a Ele que Ele dá a nós o conhecimento, Ele não vai dar. Por isso que nós temos que buscar perseverantemente, dia após dia, para que nós possamos alcançar a graça do Senhor, que é a salvação, a vida eterna. Está muito mais além do que as promessas que nós recebemos, as propostas cotidianamente, que nós podemos ser ricos, que nós devemos ser ricos. Presta atenção, qualquer pessoa que vier pregando para você isso, ele está pregando outro evangelho, não é o que está escrito, não tem relação alguma com o que Jesus pregou. A pessoa que diz assim: Deus é rico, você tem que ser rico, você pode ser rico e deve ser rico. Pregação não vem de Deus, é de Mamon, a pregação do diabo. Isso é um evangelho falso. A Bíblia fala, Jesus fala assim: olha, aqueles que buscam ser ricos caem em laços nocivos, que submergem a alma à perdição e à ruína, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Então veja, a pessoa que busca enriquecer, ele vai amar o dinheiro, ele vai se corromper, e se corrompe mesmo. Jesus fala: onde tiver o teu tesouro, vai estar o seu coração. Você quer uma palavra mais direta que Jesus falou? É mais fácil que passe o camelo no fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino de Deus. Não acumulem tesouros para si nessa terra, onde a traça, a ferrugem tudo consome, onde os ladrões minam e roubam. Acumulem tesouros no céu, aonde nem a traça nem a ferrugem destrói, aonde nem os ladrões nem minam nem roubam. Quer uma palavra mais direta que essa? Aí eu pergunto a você: o pastor que está pregando isso, você tem que ser rico, Deus é rico, Ele é rico, por isso que ele prega isso. Mas com base no que está pregando isso? Se é mais fácil que o camelo passe no fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Uma reflexão: os pastores ricos vão entrar no reino dos céus? Se é impossível aos olhos humanos um camelo passar no fundo da agulha, quanto mais eles entrar no reino dos céus. Então Jesus falou que nós devemos buscar essa riqueza, que é o céu, a nova Jerusalém. Lá nas cartas Paulo escreve assim, que nós devemos nos conformar com as coisas simples e humildes. Paulo ele fala assim: e não ambicioneis coisas altas. Não ambicione, bem claro, bem direto, não ambicioneis coisas altas. Acomodai-vos com as coisas simples e humildes desta vida. Nós temos que nos acomodar com as coisas simples e humildes desta vida. Então, amado, o fim está próximo. Cuida para que a tua alma não venha se perder em meio a tanto engano. Lê a Bíblia, ela é a fonte confiável, a única fonte confiável é a Bíblia. Não posso te dar um endereço mais confiável do que esse: Jesus e a sua palavra. Busca o Senhor enquanto se pode achar, invoque a Ele enquanto Ele está perto. Peça ao Senhor o entendimento, Ele dará o que a Bíblia fala, que Ele nos ensinará em todas as coisas, Ele nos fará lembrar de todas essas coisas. Que a graça do Senhor e a paz do Senhor Jesus seja com todos. Jesus, que esperança.
abençoe os irmãos, a paz seja com todos. Terminal lotado, cheio de pessoas. E é isso, irmãos. O foco é esse: pregar salvação, arrependimento, denunciar os pecados. Amém? Quem não gostar, reclama com Deus, né? Se a pessoa não gosta, não concorda. Pode citar nome, pode citar quem você hoje se tornou normal. O que outrora era loucura virou racional. O mundo quer insinuar que o meu Deus mudou. Mostra o pecado ao olho nu sem o menor pudor. Essa pessoa veio pregar na rua, olhou observando, igual o fariseu, para depois questionar, né? Para depois ir reprovar. Aí ele falou assim: você precisa estudar, precisa fazer se formar. Porque do jeito que prega, que você está pregando, vai ofender as pessoas. E a palavra de Deus, ela não ofende ninguém. Aí essa pessoa disse assim, né? Não pode citar certas coisas sobre homossexualismo, sobre os pastores. Aí eu falei assim: mas tá escrito? Tá, mas não pode citar não, então não pode pregar a palavra. Veja que as pessoas, elas contradizem, refutam a si mesmo. Quando a pessoa fala assim, não pode citar o nome do pecado, mas na Bíblia cita. Aí você fala que não pode citar, você está dizendo que não pode pregar o Evangelho. Irmãos, deve de agradar a todos, deve de agradar a Deus. Eu sei que as pessoas, elas às vezes pensam que pode ofender alguém, que a palavra, que é impossível que a palavra venha ofender alguém. Certamente, se alguém está ofendido com a palavra, não é ela que está sendo ofendida, é ela que está ofendendo a Deus. Se ela está ofendendo a Deus, ela precisa se arrepender. A pessoa que vive no pecado, com a verdade do Evangelho, ela se ofende, significa que ela é o principal ofensor de Deus. Será que os irmãos estão entendendo isso? Então as pessoas ofendem a Deus e elas não podem se sentir ofendidas. Vamos terminar aqui, irmãos, a pregação. A pregação de hoje é essa. Salvos ouvirão Jesus ali chamar. Vendidos de meu Pai iremos escutar. Ai daqueles que se encontram em confusão, ai daqueles que adulteram em seu coração, mas ai daqueles que praticam a iniquidade.